A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita, a lição de número 6. Nesse trimestre, estamos estudando sobre acerca de Ruth e Noemi. 5 lições já se passaram acerca de Noemi, são 4 capítulos. Acerca de Ruth, são 4 capítulos. E agora vamos adentrar ao livro de Esté, que são 10 capítulos. E vamos para a primeira lição, hoje a lição de número 6, a lição de número 6, do primeiro capítulo de Esté. Esté, nós sabemos que é o 12º livro histórico, né? Existe no Antigo Testamento 12 livros históricos, e Esté é o 12º. A nossa lição que traz por título Esté, o banquete de Assuero e Vasti destronada. Lição de número 6. Como sempre, as lições, ela tem 3 objetivos, né? E antes de falar de trazer aqui os 3 objetivos, eu quero falar acerca do livro de Esté. Como todas as lições, como todos os nossos módulos teológicos, eles falam sobre acerca de um ou mais livros. No caso desse terceiro trimestre, ele está trazendo 2 livros, Ruth e Esté. Então, é de suma importância que você, pastor, que você é diretor da escola, e professores e alunos, leiam o livro. Além de estudar a revista, leia também o livro, marcando, destacando algumas partes do texto, aquilo que você julga necessário. Então, é necessário fazer esse estudo, lendo o livro, né? Então, eu aconselho você nessas primeiras lições, nessas primeiras 2, 3 lições, ler o livro de Esté. São 10 capítulos, para você estar inteirado, enriquecendo e aprendendo mais. Pois bem, os 3 objetivos da lição o primeiro, entender o cuidado de Deus na história dos judeus, mesmo que seu nome não seja citado nas páginas do livro. O segundo é conhecer sobre o título e autoria, né? Data e historicidade do livro. E o terceiro é perceber a importância da inclusão deste livro no cânon bíblico, a sua autenticidade e valor religioso. Como o livro de Ruth, o livro de Esté, não trazem ali o nome de Deus, mas tem vários personagens e elementos que tipificam a Deus, a Cristo e o Espírito Santo, como nós vemos no livro de Ruth. O texto áureo da lição fala: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, ou seja, por 180 dias, 6 meses, né? E Assuero dá uma festa com a duração de 6 meses. E depois ainda dá uma só para o seu povo, de 7 dias. Então foram 187 dias de festa. A verdade prática fala: o livro de Esté fala da providência de Deus em relação ao seu povo, mesmo que seu nome não seja mencionado. Pois bem, a introdução à lição diz: o estudo do livro de Esté é relevante dentro do contexto bíblico pelas características especiais que apresenta. Ele recebe o nome da sua heroína e é um dos 2 livros na Bíblia que levam o nome de uma mulher, sendo Ruth e o outro, né? É também um dos 2 que não contém a menção de Deus, sendo um outro Cantares, né?
De Salomão também não aparece o nome de Deus. Esté é um claro exemplo na Escritura da doutrina da providência e nos ensina a ver o Deus invisível revelado no fluir dos acontecimentos pessoais e mundiais. Assim também como o nome de Cristo não aparece no Antigo Testamento, né? Cristo ali, ele é oculto. O que Isaías fala que o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas ninguém dá nome para ele até que ele nasça, né? Quando o anjo chega e fala para Maria que ela vai conceber do Espírito Santo e vai ter um filho e o seu nome será Jesus. Então, Jesus também, no Antigo Testamento, não é revelado o seu nome, mas ele já está lá em todos os livros do Antigo Testamento. Jesus está ali intrínseco, Jesus está ali fazendo parte. Amém? Assim também, o nome de Deus não aparece aqui nesses livros aqui em apreço. Pois bem, o livro de Esté capítulo 1, verso de 1 e 2, e capítulo 2, verso 7. O título e autor, né? Como fala lá um dos objetivos, qual é o título e o autor? Nos dias do Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, 127 nações ou cidades, que se passaram a ser províncias do reinado de Assuero. Esté significa estrela, e era o seu nome persa, porque o seu nome de nascimento, o seu nome judaico, hebraico, é Hadassah, né? Que significa murta, né? Então, era o seu nome judeu, Hadassah. Esté é o nome persa. A figura central, pois tudo gira ao redor da sua ascensão ao trono. Pois bem, aqui nesse primeiro ponto, fala sobre o cativeiro sírio, né, que está em Atos 17, 23. E aí nós temos aqui o cativeiro babilônico. A diferença do cativeiro sírio para o babilônico é que o sírio, quando ele levou Israel cativo, ele não levou todos e trouxe os sírios para habitar junto dos israelitas. E lá, quando levou eles, obrigou eles a abandonar o seu Deus. E eles não tiveram o cuidado de mesmo que morresse, não negar o seu Deus. E eles não assim o fizeram e perderam a sua identidade como povo de Deus. Já os judeus da tribo de Judá, quando foi levado por Nabucodonosor, praticamente não obrigou e quis obrigar, mas os judeus não aceitaram abandonar a Deus, por mais que morressem. E isso acontece até hoje com a igreja. Aqueles que não negam a Cristo, aqueles que aceitam as ofertas do mundo, acabam negando a Cristo. Trazendo, vamos supor assim, entre aspas, as leis do homem, né? Que diz que tem que obedecer os homens. Ora, se nós temos que obedecer a homens, nós temos que deixar de ser igreja, porque a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele diz que mais é necessário obedecer a Deus do que aos homens. E é nessa hora que a pessoa vai saber se realmente é cristão ou não é. Nós temos aqui os decretos, né? Nós vimos aqui decretos que o rei Assuero fez esse decreto
O Assuero também é conhecido também como Xerxes, Artaxerxes e Xerxes, né? Ele reinou de 486 a 465 a.C., né? Os acontecimentos do relato sucederam pelo menos 50 anos depois do decreto de Ciro, 583 a.C., tá? Segundo as Crônicas 36, 22, permitindo aos judeus regressassem à sua terra e cerca de 25 anos antes, né, de Esdras fazer sua jornada para Jerusalém. Então, nós temos aqui em Jeremias 25, 11 e 29, 10, né, onde estava já predito, né, onde tinha as profecias acerca do que ia acontecer nessa época. Em Isaías 48, 28 também fala. E aqui nós temos os decretos assinados para reedificar Jerusalém, lá em Esdras capítulo 6, verso 11, e se cumpriu em Mateus 6, 61, né? Acerca dos decretos. Como é um livro histórico, então tudo o que aconteceu naquela época está registrado como história e é real. E nós estamos vivendo sobre essas situações que aconteceram lá naquela época até hoje, repercute, né? Graças a Deus, porque a palavra de Deus, ela é infalível. O ponto 2 aqui fala a ausência do nome de Deus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então aqui quando Assuero fala acerca da situação que está acontecendo com o inimigo que quer exterminar os judeus, né? Então aqui o nome de Deus já aparece. Porque quando ele diz assim, ó, se tu te calar, se tu não falar, se tu não for uma voz de Deus lá no palácio, não se preocupa não, Deus levantará outro. Ele não fala aqui Deus, mas ele diz certamente, né? Certamente se levantará para os judeus socorro, porque o nosso socorro, o socorro dos judeus vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aqui já está o nome do Senhor, né? Não em letras garrafais, mas ele está aqui, ele está presente aqui. E o terceiro ponto fala sobre a importância do livro, né? A importância do livro. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes haviam sucedido. A importância do livro de Esther se dá por ter um claro exemplo da doutrina, né, da providência divina. Então, essa questão do nome Pur, né, de Purim, Purim significa comemoração, né, comemoração ou dia da salvação. Ficou conhecido aquele dia que o Senhor salvou o seu povo ali, que seria aquele grande massacre. E aí ficou essa festa em Israel, no meio do povo judeu, chamada de Purim. O segundo tópico, vamos para o segundo tópico, fala o banquete de Assuero, né? Temos aqui a exatidão histórica. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, né, sobre 127 províncias. Assuero em grego é Xerxes ou Artaxerxes, e é o rei para persa, e o rei persa mencionado em Esdras 4:6,
que reinou de 486 a 465 a.C. Foi um grande construtor que completou e melhorou os grandes palácios de seu pai, né? Ele era filho do rei Dario, lá da época de Esdras e Neemias. Havia iniciado e consolidou o império da Índia e Etiópia. Ele reinou sobre 127 províncias. Então, aqui nesse segundo tópico, fala sobre o banquete de Assuero, né? O palácio do Palácio Real ficava na cidade de Suzã. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. Aqui, quando ele está na cidade de Suzã, era uma das 3 capitais mantidas pela Pérsia. As outras eram Babilônia, na Mesopotâmia, e Persépolis, na parte sudeste da Pérsia. Suzã era considerada residência real de verão e estava localizada no Planalto de Elão, a cerca de 400 quilômetros de Babilônia. Depois da derrota do Império Babilônico, a sua conquista pelos persas, pelos medos e persas, em 539 a.C., a sede do governo dos exilados judeus passou da Babilônia à Pérsia. A capital, Suzã, é o palácio da história de Esté. Pois bem, o esplendor persa então mostrou as riquezas. O rei Assuero ele fez uma festa, ele convidou vários reis, vários príncipes de outras nações e realizou uma festa de 180 dias. Observe que coisa tremenda. Ele era o rei, um dos reis mais poderosos e um reino mais rico do mundo da época, para fazer uma festa de 180 dias. E nessa festa de 180 dias, quando ele faz, ele quer apresentar a sua esposa Vasti, que diz a palavra de Deus aqui que era formosa, que era muito bonita, né? E aqui no tópico 3, Vasti é destronada. O rei é desafiado, isto é 1:12, né? Vasti aqui tipifica um tipo de Lúcifer, né? Um tipo de Satanás, que foi destronado, que caiu, não caiu na terra, né? Mas caiu da sua majestade, da sua glória, e caiu e vive hoje nas regiões celestiais. Então, porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a sua ira. Então aqui o rei manda chamar a rainha para apresentar aos seus convidados, e ela simplesmente estava dando uma festa também para suas amigas, né, para as convidadas também, e ela rejeitou e não quis vir. Com isso o rei pede conselho, né, ao seu colégio ali de ministros, né, os seus conselheiros, e foi decidido então que a rainha Vasti, ela perdeu a sua coroa, né? O segundo ponto aqui diz crise institucional. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Então o rei, os conselheiros do rei disseram: olha, rei, não é bom que isso fique sem uma pena, porque as mulheres vão se levantar contra os seus maridos, né? E nós cristãos, e principalmente pastores, sabemos disso, que quando a mulher de um líder,
mais elevado faz algum uso de algum tipo de coisa, de algum adereço, de um certo tipo de moda no cabelo ou nas roupas, as mulheres dos pastores que são, vamos dizer assim, subordinados àquela liderança, quando ele reclamar, e a gente é costume ouvir isso, as mulheres vão dizer, mas a pastora, que é mulher do presidente, faz isso. Ou a pastora, que é mulher de fulano, não sei o que, quer dizer. Então, aqui, os conselheiros falam para Assuero, olha, Assuero, se o senhor não corrigir essa situação, vai ficar muito difícil no seu reino para os maridos, né? Falar com as suas esposas acerca de algum comportamento que não seja digno diante dele. E aí o rei ouviu esse conselho e destronou a sua esposa Vasti, e eles também lhe deram um conselho, que era para ele buscar em todo o seu reinado, que era muito grande, 127 províncias, né? Dessas províncias aqui havia nações, e também havia cidades grandes e pequenas que eram províncias. E aí ele vai atrás de uma esposa, né? O terceiro e último ponto do terceiro ponto fala: Vasti destronada. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas, né? Dos medos e dos persas, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja idônea, que seja melhor do que ela. Então, isso aconteceu, daí entra Esté na história. E nós estamos começando a estudar, a partir de hoje, nessa primeira lição acerca de Esté, que é a sexta lição do nosso módulo teológico, que nós estamos estudando. Por isso, voltando a fazer um pedido, que cada um dos pastores, diretores, professores e alunos de EBD leiam o livro de Esté junto com a lição bíblica para enriquecimento. Né? O livro de Esté é o 12º livro histórico, né? Nós temos na Bíblia 12 livros históricos no Antigo Testamento, e temos também livros históricos do Novo Testamento que falaremos em outra oportunidade. Mas nada adiantaria para nós estudar o livro de Esté, como estudamos o livro de Ruth, se nós não tirarmos daqui lições para a nossa vida e também entendermos que nesses livros está intrínseco o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, e o pecador. Então, todas essas narrações, esses livros que o Senhor dispensou para nós, é para nós entender. O livro de Ruth, a gentia, a pagã, representando nós, o pecado. Ela nos representa como pecadores, antes da nossa, que o Senhor nos salvou, né? Miriam é um tipo tipifica o Espírito Santo, como convencendo, né? Aconselhando, consolando. Assim era o papel da Noemi, sogra de Ruth. Ela tipifica o Espírito Santo. E Boaz, na história, tipifica Jesus, né? Intercedendo, né? Resgatando e casando-se com Ruth. Já no livro de Esté, que é a Radassa, né, no judaico, e Esté no persa, já é uma judia, benjamita, da tribo de Benjamim, filha de Abiail, tio de Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução da sua Bíblia. Esté tipifica Jesus, porque era judia.
Mordecai ou Mardoqueu tipifica o Espírito Santo. É aquele que interpreta as coisas, aquele que relata para Esté, né? É aquela que traz ao entendimento do que ela deve fazer, né? Então, o Mordecai tipifica, aqui no caso, Mordecai tipifica, Esté, ela tipifica Jesus Cristo, e Mordecai tipifica o Espírito Santo. E o rei Assuero tipifica os pecadores, aqueles que necessitam ser resgatados, né? Então, nós vemos aqui nos dois livros a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, resgatando tanto a mais humilde e pobre mulher, e ainda viúva, como também um homem mais poderoso do mundo, o rei mais rico e poderoso da época, do mundo daquela época, todos dois necessitando do perdão, da graça e da salvação em Cristo. Então, aqui está a tipologia desses dois livros, né? Então, nós necessitamos tirar essas lições e sabermos, para a gente se encaixar nesses livros, nessa situação. Então, assim como Ruth, o livro de Ruth, o livro de Esté, está ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula, e que os professores, pastores, diretores de EBD e alunos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.